Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui com a doutora Fabiana Guerra, médica dermatologista, que veio falar para a gente sobre doenças de pele. E claro, eu não ia deixar ela embora sem gravar um segundo programa, né, Fabiana? Vamos continuar esse papo, que estava muito bom no primeiro programa e, claro, não deu tempo da gente perguntar tudo que a gente queria. Então vamos lá, muito obrigado por estar aqui para o segundo programa. Eu que agradeço. Então vamos seguir no nosso bate-bola, que está muito bom. Eu tinha perguntado no final do primeiro programa se o câncer de pele só dá em área exposta ao sol, e você deixou claro que não. É mais comum em áreas que não são em áreas que são expostas ao sol, mas pode aparecer em áreas não expostas ao sol. E aí, como é que fica a questão das crianças? Crianças menores do que 6 meses devem se expor ao sol? Então, a gente orienta não expor a criança ao sol antes dos 6 meses de idade, né? Então, evitar principalmente aquele ambiente de piscina, de praia. O ideal é que a criança, até os 6 meses, ela fique em um local sombreado, porque é uma pele muito mais fina, muito mais sensível, muito mais exposta aos danos solares, né? Suscetível aos danos solares. Então, ficar mais em local sombreado. Tá. Então, até os 6 meses, não fazer uma exposição completa da criança à radiação solar. Isso. Tá. Essa aqui, então, vale muito essa pergunta. O laser pode causar câncer de pele? Não. Os lasers, hoje em dia, alguns tipos de lasers são utilizados até para tratamento, né, de patologias de pele. Então, o laser não causa câncer de pele. São outros tipos de comprimento de onda, são outros tipos de radiação que não prejudicam a pele. Então, laser não causa câncer de pele. Não. Cai aqui um tabu. Cai um tabu. Ok. E com que frequência... Bom, nós conversamos aqui sobre aplicar 3 vezes mais o protetor solar, mas com que frequência você tem que reaplicar o protetor? Passei, fui para a praia e tal, com que frequência que eu tenho que reaplicar? Olha, numa situação de exposição solar direta, a gente recomenda reaplicar a cada 2 horas. Meu Deus! Após longos mergulhos na água e após uma sudorese excessiva. Tem que reaplicar nessas situações. Então, veja bem, estamos passando 1/3 do que tinha que passar, e uma vez por dia para ficar o dia inteiro, e teria que reaplicar a cada 2 horas. A cada 2 horas. Estamos fazendo tudo errado mesmo, né? Foi menos do que tinha que pôr e uma vez só. Então, sim, relembrando para você que está em casa, normalmente temos que passar 3 vezes o que nós já estamos passando, segundo, a cada 2 horas. Ou seja, para quem comercializa protetor fator de proteção solar, isso é a melhor coisa do mundo, né? Eu acho que por isso que a gente até recomenda essas outras medidas também de proteção solar, que não só o protetor. Por exemplo, eu acho que eu tenho filhos pequenos, com as minhas crianças, eu acho muito prático a gente usar camiseta de proteção solar de manga longa, né? Tá. Porque ela já confere uma proteção solar muito eficaz. Você, em grande área do corpo, já não precisa ficar fazendo essa reaplicação, que é algo que, principalmente quem tem criança, às vezes fica difícil, uma luta, né? Difícil, né? Então, eu acho que as roupas de proteção solar ajudam demais. Hoje em dia, existem tecidos tecnológicos que não esquentam tanto, que são agradáveis ao toque, né? Então, eu vejo... Usar a tecnologia ao nosso favor, né? Ao nosso favor, exatamente. O óculos protege bem? Protege o óculos para proteger a região de pálpebra e retina. Tá. A gente recomenda óculos escuros, mas quem usa um óculos de grau, a gente sabe que as lentes hoje em dia já tem essa proteção também, né? Ultravioleta. Então, boné ou chapéu. Eu gosto muito daqueles chapéus de aba longa, né? Os bonés de aba mais longa, ou aqueles que tem o paninho, aquele legionário que protege a orelha também. Certo. E a camiseta de proteção solar eu acho que ajuda demais também. Ajuda bastante, isso, né? E agora vamos para algumas perguntas, digamos que de caráter geral. Um câncer de pele
Então tá lá uma lesão. Quem é que tira? Quando que você mesma tira e quando que você encaminha isso para um cirurgião? E aí que cirurgião? Plástico, geral, oncologista? Quem é o médico que fica como referência quando o dermatologista, ele mesmo não tira? Então até que ponto vai o dermato e até que ponto o dermato diz, olha, até aqui eu vou, daqui eu preciso de um cirurgião para mexer nisso. Como é que funciona? Eu acho que a maioria dos cânceres de pele, o próprio dermatologista consegue operar e resolver, né? Tá. A gente acaba encaminhando... No consultório mesmo? Desculpa te interromper. No consultório mesmo? Elas podem ser retiradas no próprio consultório, mas isso vai depender um pouco das comorbidades do paciente, Sim. né? Então, um paciente que tem muitas doenças associadas, que toma muita medicação, ou dependendo do tamanho da lesão, da quantidade de anestesia que nós precisaremos usar para retirar aquela lesão, a grande maioria, lesões pequenas, a gente remove com anestesia local, é como se fosse aquela anestesia do dentista, tá. né? Pequenas incisões, uma cirurgia de baixíssimo risco, né? A gente classifica como cirurgia ambulatorial. Agora, pacientes com mais comorbidade, mais idosos ou com lesões muito grandes, né? Às vezes a gente precisa fazer uma abordagem em centro cirúrgico. O próprio dermatologista que tem uma experiência em cirurgia dermatológica dá conta da grande maioria dos casos. Agora, algumas exceções a gente precisa encaminhar para o cirurgião plástico fazer, se são lesões que têm em áreas anatômicas de difícil acesso, né, lesões muito grandes, ou até para o oncocirurgião, né, alguns casos de melanoma mais extensos, mais profundos, aí a gente encaminha para o oncocirurgião fazer. Mas a abordagem inicial normalmente é o dermatologista, o cirurgião dermatológico que faz. Quando você faz a sua residência, você já já sai treinado pela residência Sim. a fazer essas ressecções. Sim, sim. Tá. Faz parte do nosso treinamento. Faz parte do treinamento. Então eu posso dizer que todo dermatologista é em parte um cirurgião. Sim. Muito bom. A cirurgia dermatológica é uma subespecialidade da dermatologia. E tem gente que fica só na cirurgia dermatológica? Sim, é possível? É possível. Tem muitos dermatologistas que acabam se aprofundando nessa área. E trabalhando só com oncodermatologia, com cirurgia dermatológica. E acaba ficando referência dos colegas. Sim. E aí você, muitas vezes, em vez de mandar para o plástico, pode mandar para ele. Com certeza. Tá. Então, tem muita gente fazendo isso? Tem bastante gente fazendo, porque assim, a população tem envelhecido, tá. né? Então a incidência do câncer de pele, a gente tem visto um aumento da incidência pelo próprio envelhecimento populacional, como todos os tipos de câncer, né? Então é uma área que está crescendo sim e tem bastante referência, bastante dermatologista trabalhando nessa área. E eu te pergunto agora, um terror das mulheres são as rugas. Uhum. Como é que os dermatologistas trabalham com isso? Porque existe um processo de envelhecimento da pele, isso é fato. Sim. Né? E aí? Eu acho assim, eu classifico o envelhecimento da pele 3 pontos muito importantes para a gente tanto tratar quanto a gente combater. Então as pessoas me perguntam, para ficar com a pele mais bonita, o que eu devo fazer? Primeira coisa, o creme anti-rugas, anti-sinais, anti-manchas mais importante que existe é o protetor solar. Porque a gente sabe que 80% do envelhecimento da pele também é causado pelo sol. A gente falou muito do efeito do sol no câncer de pele, mas ele tem um efeito muito grande no envelhecimento. Na perda de colágeno, no ganho de flacidez, na perda de textura, de manchas. 80% é dano solar. Então, um bom protetor solar desde cedo, tá. Né? Então, hoje em dia tem uma polêmica sobre skincare de crianças, de adolescentes. Eu acho que o protetor solar tem que ser usado todo dia, tem que fazer parte do skincare das crianças e adolescentes desde cedo, né? Então, a partir dos 6 meses de idade, hoje em dia a gente recomenda o uso do protetor solar diário. Isso faz muita diferença ao longo da vida, porque você usando protetor solar todo dia, você já diminui essa incidência cumulativa de sol.
para deixar a pele mais bonita. Então, além do protetor solar, uma boa rotina de skincare, que o seu dermatologista tem capacidade de te indicar, aí vai depender do seu tipo de pele, né? Se é oleosa, se é mais ressecada, se você tem manchas, se você tem melasma, se você tem acne, né? E peelings, lasers mais superficiais, eles ajudam muito a te deixar com uma pele mais bonita. Tá. Rugas de expressão. O padrão ouro de tratamento de rugas de expressão hoje em dia é ainda a aplicação da toxina botulínica, né? Que é o Botox, que é o medicamento mais conhecido, né? Mas a toxina botulínica é o padrão ouro no tratamento e na prevenção das rugas de expressão. E a flacidez, a gente trata hoje em dia com bioestimuladores de colágeno, com ultrassom microfocado, né, com fios de sustentação. E a gente fala muito hoje em dia do timing de começar a fazer esses tratamentos, né? Então quanto mais cedo começar a fazer, melhor a gente envelhece, mais devagar a gente envelhece. E a gente vê, eu vou te fazer uma pergunta polêmica agora eu quero saber a sua opinião. A gente vê esteticista fazendo toxina botulínica, dentista fazendo toxina botulínica, médico de cabeça e pescoço fazendo toxina botulínica, dermatologista fazendo, plástico fazendo. Na sua opinião, quem está e quem não está habilitado a fazer a toxina botulínica nesse tratamento? Mas essa pergunta você não vai responder agora. Não saia daí, essa pergunta está valendo muito. Vamos ouvir a opinião da doutora Fabiana sobre o uso da toxina botulínica assim que a gente voltar do nosso intervalo. É um minutinho. Estamos de volta com a doutora Fabiana Guerra falando sobre doenças de pele e a pergunta que eu fiz foi realmente na ferida. Quem pode e quem não pode, quem está habilitado, quem não está habilitado, na sua visão, a fazer o uso da toxina botulínica? Bom, na minha opinião, eu acho assim, o profissional mais bem treinado é o dermatologista ou cirurgião plástico, né? Porque hoje em dia existem muitos profissionais que eles podem realizar esse tipo de procedimento, mas o que a gente fica muito com medo e na dúvida é qual o treinamento que essa pessoa tem para realizar aquele tipo de procedimento. A gente sabe que são procedimentos invasivos, que eles precisam desde uma técnica correta de asepsia de pele, de conservação de produto, de técnica de aplicação, de acompanhamento de pós-procedimento, né? Ainda bem que são procedimentos que não têm uma taxa muito grande de complicações, mas existem, né? Então o que a gente vê muito hoje em dia são pessoas que não têm o treinamento adequado e que não têm um treinamento para resolver complicações caso elas ocorram, né? Então o dermatologista ou o cirurgião plástico são os dois profissionais mais bem habilitados para realizar esse tipo de tratamento. Às vezes a gente presencia aí uma aplicação de toxina botulínica, hoje em dia está muito divulgado isso em rede social, a gente vê as pessoas se aplicando, parece um procedimento simples, mas a gente sabe por trás daquilo o quanto a gente estudou, o quanto a gente treinou, né, para conseguir entregar um resultado natural, né, um resultado harmonioso, né. Hoje em dia a gente vê muitos resultados artificiais, resultados exagerados e algumas complicações que poderiam facilmente ter sido evitadas com um profissional bem treinado, né? Isso acabou ficando meio terra de ninguém. Todo mundo põe a mão e, né? Eu pergunto agora uma palavrinha para o nosso ouvinte sobre psoríase. O que você poderia dizer sobre psoríase, assim, em linhas gerais? Uma doença que hoje em dia a gente tem tido muitos avanços no tratamento da psoríase. A psoríase, para quem não conhece,
é uma patologia de pele que também pode afetar articulações. Ela normalmente causa placas avermelhadas com descamação, né? Que podem comprometer desde pequenas áreas do corpo, couro cabeludo, unhas, e podem ter quadros mais extensos, né? É uma doença que a gente não sabe muito bem o que desencadeia a psoríase. A gente sabe que tem uma predisposição genética, mas o gatilho para desenvolver ainda é um mistério. Isso está tendo muito estudo, alguns gatilhos ambientais, né? Então a pessoa tem uma predisposição genética, mas alguma coisa no ambiente dispara essa doença na pele da pessoa ou na articulação. E muitos avanços de tratamento hoje em dia, com algumas classes novas de medicamento na medicina, são classes muito modernas de medicamentos, medicamentos imunobiológicos, os inibidores da JAK, que estão trazendo uma vida nova para os pacientes de psoríase. Bacana. E o pênfigo? O que você fala para nós? O pênfigo é uma doença bolhosa, né? Sim. Então, existem vários tipos de pênfigo, são doenças que normalmente cursam com bolhas, né? Judiam muito os pacientes. Muito dolorosas, que diminuem muito dolorosas. a qualidade de vida dos pacientes, mas que ainda bem que são muito mais raras do que a psoríase, né? Tá. Mas que também existe uma predisposição genética em relação a fatores. O pênfigo ainda, né? Não tem ainda grandes novidades para o tratamento do pênfigo? Existem algumas novidades, sim, mas não medicamentos tão difundidos e que tenham um uso tão amplo quanto os da psoríase. Em relação à alopécia? Bom, esse é um outro capítulo, né? Eu acho que aí vamos entrar para a questão do cabelo aí, hoje em dia, então tem de tudo, né? Eu acho assim, a gente fala o termo alopécia como se fosse uma queda de cabelo, mas existem inúmeros tipos de alopécia, né? Então tem até aquela alopécia androgenética, que é muito comum, né? 50% das mulheres acabam desenvolvendo ao longo da vida, que é aquela calvície feminina, que é aquela mulher que vai ficando com os cabelos mais fininhos e mais ralinhos com o passar da idade, o couro cabeludo começa a ficar mais aparente, o cabelinho mais ralo, é vulgarmente conhecida como a calvície feminina, né? Tá. Essa é a alopécia androgenética, ela é a mais frequente. O eflúvio telógeno, muita gente classifica como alopécia, mas é aquela queda difusa dos cabelos que foi muito famosa pós-Covid, pós-dengue, né? Tá. Pós-infecções no geral, pós-operatórios, déficit de vitamina, disfunção de tireoide, anemia, alguns medicamentos, que é aquela queda que o paciente vê aquele monte de fio caindo no dia a dia, ela dura em geral aí de 3 a 6 meses e depois o cabelo volta a ciclar normalmente. Tá. É uma queda que deixa careca, né? Que preocupa muito o dermatologista, mas eu acho assim que toda queda de cabelo anormal, que o paciente perceba uma diferença na densidade dos fios, na espessura dos fios e ver muitos fios caindo no dia a dia, é um motivo de procura para o dermatologista. Tem ainda a alopécia areata, que é aquela que forma aquelas falhas arredondadas no couro cabeludo, que podem ter também poucas falhas ou pode ser uma queda difusa. Tem paciente que perde todo o cabelo, inclusive os pelos do corpo também. E uma outra alopécia que tem ficado muito frequente, mas acho que isso é um outro capítulo ainda para uma conversa extensa, é a alopécia frontal fibrosante, que a gente tem visto uma incidência muito aumentada ultimamente. Ela é uma alopécia que começa geralmente nas sobrancelhas e ela vai evoluindo para a orla frontal do couro cabeludo e ela vai deixando o paciente como se ele tivesse uma fronte, uma testa mais larga. Ela evolui da parte frontal para a parte posterior do cabelo. A primeira vez que essa alopécia foi descrita, para ter ideia, foi em 1994, então uma doença muito nova. E agora nós vamos entrar no ponto, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, que é uma pena, porque está uma delícia, mas vamos lá. Fabiana, como é que foi escolher dermatologia? Você resolveu fazer medicina, aí fomos lá para Ribeirão Preto, uma cidade maravilhosa. E você sempre quis fazer medicina, como é que foi essa escolha? Olha, desde da minha escolha para medicina,
Tudo parece que para mim veio naturalmente. Então, na verdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de biológicas, achei que eu fosse fazer veterinária. Uhum. Quando eu estava lá no meu 3º ano do ensino médio, é que eu resolvi fazer medicina. E alguma coisa me disse, falei assim, eu quero estudar em Ribeirão Preto, na USP. Aí eu prestei, era o meu objetivo, conseguir passar em medicina na USP. Você bem sabe que é uma cidade deliciosa, uma faculdade excelente, muito acolhedora. Sim. E eu acho que é uma faculdade que a gente tem contato com todas as áreas de uma forma assim muito uniforme, tem contato com pesquisa, né, científica. Fiz bastante pesquisa científica durante a minha graduação. E eu nunca pensei lá nos meus primórdios da faculdade que eu fosse fazer dermatologia. E como é que foi essa escolha? Como é que foi? Você fez a faculdade, você terminou o 6º ano, você foi fazer clínica médica. Na verdade, eu escolhi antes, um passo antes. Quando eu estava lá para o meu 5º ano, que a gente começa a passar dentro da clínica médica na dermatologia, na primeira reunião de discussão de casos da dermatologia que eu assisti, aí eu me apaixonei. Foi nesse dia que eu falei, eu vou fazer dermatologia. Interessante então, como é que é o processo decisório, ele tem momentos, né? Isso, e foi nesse momento que eu passei pela primeira reunião de casos que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Despertou, né? Despertou, tá? Despertou. Tá. E aí foi lá no 5º ano que eu já comecei a pensar em dermatologia, fiz uma iniciação científica na dermatologia, né? Que legal. 5º, 6º ano. Aí, para fazer a dermatologia, a gente precisa prestar primeiro a residência em clínica médica. Prestei a residência em clínica médica, a gente faz 1 ano de clínica médica. No final desse primeiro ano, aí a gente prestava uma outra prova para subespecialidades. A dermatologia é uma subespecialidade da clínica médica. E aí eu prestei a prova de dermatologia e fizemos mais 2 anos de residência em dermatologia. Tá. E terminou, e aí você poderia seguir vários caminhos, né? Uhum. Tem muita gente que vai para cosmiatria, que vai... E aí, como é que foi essa ideia? Você queria voltar para Jundiaí, você é daqui, você está me dizendo, Isso. Você queria voltar para cá. Isso. E aí, como é que surgiu? Como é que foi tudo isso? Você falou, bom, vou montar meu consultório, como é que eu faço? Como é que foi isso na sua vida? Na verdade, é assim, eu sou dermatologista geral, né? Existem algumas áreas onde a gente tem uma afinidade maior. Eu já percebi que psoríase é uma. Doenças inflamatórias de pele eu gosto bastante, alergia. Tá. Faço a parte de cosmiatria também, gosto bastante. E existem até algumas subespecialidades, por exemplo, tem gente que termina os 2 anos de residência em dermatologia e pode fazer 1 ano a mais de cirurgia dermatológica, por exemplo. Tá. Mas eu resolvi já voltar para minha terra natal, para Jundiaí, né? Tá. Me estabeleci num hospital aqui da cidade, onde eu trabalho até hoje, né? Tá. E eu acho que as coisas começaram a vir mesmo assim naturalmente. Eu acho que eu faço mais a parte clínica e a parte cosmiátrica, a parte de cirurgia dermatológica, dentre tudo, não que eu não goste, eu gosto de fazer, mas é uma parte que eu trabalho um pouco menos, né? Por isso tem os colegas que a gente acaba encaminhando os casos, né, mais complexos para fazer, mas eu acho que natural, era já uma ideia que eu tinha de voltar para cá, me estabeleci aqui, depois de uns anos casei, meus filhos nasceram aqui e isso. A dermatologia, então, preencheu tudo que você queria de uma especialidade médica? Sim, tudo. Eu acho que é uma especialidade completa, faria tudo novamente. Eu sou apaixonada pela dermatologia. Eu vejo pelo brilho dos olhos que você gosta muito. É isso aí. Estivemos aqui com a doutora Fabiana Guerra, que nos falou sobre doenças de pele, deu um show aqui pra gente. Eu aproveitei muito, tenho certeza que você aí em casa também. Fabiana, muito, muito obrigado. Você, olha, falou de todos os temas possíveis de uma forma muito clara, muito gostosa de ouvir e enriqueceu muito o programa Med Saúde. Eu quero agradecer demais a tua presença. Eu gostei muito também da conversa, eu que agradeço e foi uma conversa bem proveitosa também. Aproveitei bastante também, gostei bastante. Muito bom. É isso aí. O seu encontro semanal com a saúde é aqui no Med Saúde, canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você.
Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.